Queria me dirigir aos meus irmãos, meus conterrâneos gaúchos, nesse momento em que eles estão sofrendo tanto e tão angustiados com a situação que o nosso estado vive. Em parte por causa da epidemia, da circulação do vírus, e em parte por decisões políticas equivocadas que agravam as consequências e o resultado da epidemia do coronavírus sem ajudar a reduzi-lo. Desde o início, o governo do estado propôs uma quarentena radical, lockdown, fechamento de shoppings, fechamento de lojas, e por um bom tempo, semanas, meses, a população suportou isso, achando que com isso ia se livrar da epidemia. O Rio Grande do Sul, como os estados do Sul, do Centro-Oeste, teve uma circulação pequena do vírus. Não foi a quarentena que reduziu o número de casos no início, foi a pouca circulação do vírus. Como aconteceu também em Minas Gerais, aconteceu no Mato Grosso do Sul, aconteceu em alguns países, inclusive, da América do Sul, como o Paraguai, como o Uruguai, tem uma circulação pequena dos vírus. Com o frio, isso tende a aumentar. No frio, os vírus aumentam o seu contágio, tanto o coronavírus, que é o vírus da pandemia, como os outros vírus que vêm todo inverno e fazem muitos doentes. E lotam as UTIs sempre, em todos os invernos, nos estados do sul, nos estados onde o frio é mais intenso. O vírus da influenza, o rinovírus, os vírus, as pneumonias bacterianas, elas lotam as UTIs. Hoje, no Rio Grande do Sul, aumentou o número de casos de contágio do coronavírus, aumentou a ocupação de UTIs, mas aumentou mais ainda dos outros vírus, das outras formas de infecção respiratória aguda grave. Então nós temos um dilema. O governador que mandou ficar todo mundo fechado em casa, as lojas fechadas por 2, quase 3 meses, está colocando a culpa na população, porque flexibilizou e aumentou o número de casos. Na verdade não é a culpa de ninguém, isso é culpa do frio. Sempre no frio aumenta o número de casos. Não adianta ficar com essa política de bandeira amarela, laranja, vermelha, o contágio se dá de forma igual. O vírus segue a sua trajetória de contágio. Quando ele aumenta o volume, o frio faz com que aumente o volume, ele vai cumprir a sua trajetória de contágio. Faça ou não faça quarentena, faça ou não faça lockdown. É inútil fazer quarentena e lockdown, quebrar tudo, porque isso não tem resultado, não diminui o número de doentes e não diminui, inclusive, infelizmente, o número de mortes. Eu quero dizer isso para vocês como quem conhece esse assunto. Já tive no fronte de várias epidemias, acompanho essa epidemia desde o início, preocupado com ela, preocupado com os efeitos no Brasil. Nós estamos em lockdown, em quarentena, e já temos 63, 64 mil mortos no Brasil, infelizmente. Temos a economia destruída, temos 1.500.000 pessoas já testadas positivas. Em plena quarentena e lockdown, isso era para reduzir, a feitura da quarentena e lockdown era para reduzir, era para diminuir o número de contágios, para poder a rede hospitalar suportar o atendimento. Essa foi todo o discurso inicial. E nada disso aconteceu, o vírus contaminou quem tinha que contaminar, toda a região onde o vírus entrou, através dos contatos, voos internacionais, do comércio internacional e do turismo, que foi principalmente a região sudeste, nordeste e norte do país, teve um grande surto e fez a curva igual, com lockdown, sem lockdown, fez a curva igual. Todos os estados onde teve um grande número de casos, onde os hospitais ficaram superlotados, já diminuiu e já está indo para o fim a epidemia. No conjunto do país, está caindo muito o número de casos de internações no norte do país, no nordeste do país, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Está indo para o fim. Os estados onde não ocorreu circulação do vírus, agora com o inverno está aumentando a circulação. No conjunto, a epidemia está terminando. Nos estados do sul e centro-oeste está aumentando com surtos, pequenos surtos estão aumentando em função do inverno. Isso não justifica o governador, depois de submeter a população a 90 dias praticamente de quarentena e lockdown, dizer que agora tem que radicalizar o lockdown pedindo mais 15 dias. Quantas vezes já pediu 15 dias? Isso não vai resolver. E quando terminar a epidemia, ela vai terminar pelo ciclo do vírus se completando, e não pela ação de lockdown, de quarentena.
Quantas pessoas se contaminaram mesmo indo numa loja? Quantas pessoas se contaminaram mesmo saindo de casa? A maior parte do contágio é dentro de casa, o vírus já está em toda parte. Isso não ajuda a resolver nada, só destrói a economia, destrói o investimento de milhares de pequenos empresários, de pessoas cria desemprego para milhares e milhões de pessoas no Brasil inteiro. Não adianta. E é isso que eu quero fazer agora, coro com as entidades empresariais do Rio Grande do Sul, que estão preocupadas com a vida, sim, porque se reduzisse uma morte, se reduzisse um doente internado, nós seríamos os primeiros, eu seria o primeiro a dizer para vocês que vale a pena fazer. Eu não posso dizer que vale a pena um lockdown e uma quarentena dentro da qual já morreram 63 mil brasileiros, 1,5 milhão de brasileiros contaminados, testados. Na verdade, nós devemos ter dezenas de milhões já de brasileiros contaminados. Não serviu para evitar o aumento do contágio, né? E não vai servir para evitar o aumento de contágio agora. Essa epidemia vai fazer o curso dela no Rio Grande do Sul e nos estados do Sul, no Centro-Oeste, e como foi feito no Norte e Nordeste, não vai ter talvez o mesmo volume, um grande número de casos que teve no centro do país, no Norte e Nordeste, porque o vírus circulou menos. Mas com o frio ele aumenta o contágio. E é isso que está acontecendo. Agora o governador quer decretar um lockdown, pediu mais 15 dias, um lockdown mais radical para evitar que o vírus contamine. Ele não vai. O contágio dele vai ser igual, fechando ou não fechando. Só existe uma maneira, e eu queria aqui de público dizer isso para vocês, fazendo coro inclusive com as entidades empresariais e com muitos prefeitos que já estão cansados de uma quarentena e do lockdown que não resolve nada e só destrói a vida econômica, né, dos municípios e do Estado. Vamos trocar as bandeiras, vamos trocar as bandeiras vermelhas, amarelas, laranjas, por uma testagem maciça da população. Vamos fazer o que a Coreia fez. A Coreia não fechou nada, não fechou uma escola, não fechou um restaurante, não fechou uma loja, mas testou, foi atrás do vírus. Foi localizando onde estavam as pessoas contaminadas, isolando essas pessoas, evitando o contágio. Isso só se pode fazer com um grande número de testes. O Ministério já se dispôs, eu tive em contato com o Ministério da Saúde, ele se dispõe a colocar um grande número, o número que for necessário de testes no Rio Grande do Sul, para substituir essa política de fechar, trancar as pessoas em casa, criando a ilusão que elas vão estar protegidas com isso. Vamos trocar, vamos acabar com o lockdown, vamos acabar com essa quarentena. As pessoas podem sim sair de casa protegidas, elas vão ter menos risco do que ficar fechadas dentro de casa o tempo todo. As pessoas voltarem a trabalhar, se protegendo, usando medidas de higienização, lavando as mãos toda hora, tem um protocolo para as lojas, um protocolo para os restaurantes, um protocolo para a indústria, um protocolo para as escolas. As escolas nunca deviam ter fechado, as crianças não pegam esse vírus, né? Elas não se contaminam, é muito raro o caso de uma contaminação de uma criança e de um adolescente, é raríssimo. Diferente do H1N1, que as crianças e adolescentes eram vítimas, dessa elas não são, né? Então é muito importante que elas possam estudar, que possam levar o atraso que está tendo na vida dessas crianças, vai ter um impacto enorme no futuro. Está na hora de voltar ao trabalho, de voltar às escolas a funcionar, tomando todas as medidas, como foi em todas as epidemias até hoje, inclusive no H1N1, que eu tive a oportunidade de coordenar no Estado. As pessoas não deixaram de trabalhar, as crianças não deixaram de ir na escola, tomando medidas de proteção. E vamos testar, porque testando a gente evita o contágio. Testando a gente evita que aquelas pessoas que são assintomáticas, inclusive, que não sentem nada, possam estar contaminando a família toda dentro de casa, ou os colegas dentro de um frigorífico, ou os idosos dentro de um asilo. Vamos proteger os asilos, vamos testar toda semana o pessoal que trabalha nos asilos. No mundo, a maior parte das mortes, mais da metade das mortes no mundo, são de idosos em asilos. Idosos em asilos. Pessoas que estão isoladas socialmente muito antes de começar a epidemia. Está isolado em casa não resolve nada, não protege ninguém. Está na hora de mudar, vamos testar. Em vez de fechar, vamos testar. E abrir e fazer a vida do Estado voltar ao normal. Está na hora de fazer isso. A política de lockdown e de quarentena fracassou, ela não funcionou. 90 dias fechado e agora ainda tem que fechar mais, e mais 15 dias, daqui a pouco mais 15 dias.
Chega! Vamos fazer o que os países que funcionaram bem fizeram. Em vez de fechar, testar. Ir atrás do vírus, não esperar que o vírus venha atrás da gente. Se isso for feito rapidamente no Rio Grande do Sul, eu tenho certeza que nós vamos evitar muitas mortes que ocorreriam com lockdown ou sem lockdown, vamos evitar muitos doentes e vamos apressar o fim dessa epidemia no Rio Grande do Sul também. Ela está terminando no Brasil e vai terminar no Sul em breve. É um ciclo natural do vírus. Mas vamos proteger as pessoas que têm mais chance de ter a doença mais grave, a forma mais grave da doença, e de, inclusive, infelizmente, vir a falecer. Governador, povo gaúcho, vamos trabalhar para testar em vez de fechar.